Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Carta de Paulo, o apóstolo, a Tito, um discípulo jovem, que ele estava preparando para dirigir igrejas. E no capítulo 3 desta carta, no versículo 5, nós encontramos o seguinte: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém? Então já fica claro neste versículo que nós somos salvos não pelas obras que nós fazemos, mas pela obra que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Segundo a misericórdia de Deus, que nos salvou pela lavagem, olha entrando a lavagem aí, que nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tem dois elementos aqui dentro, nesse versículo: regeneração e renovação. Então agora eu vou ler mais uma vez, e quero que toda a igreja repita comigo. Vamos lá. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, e da renovação do Espírito Santo. Amém? Parece complicado, mas é simples. Daqui a pouco você vai entender melhor. Mas você crê no Evangelho? Crê na palavra de Deus? Então vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Mas tem que ser a melhor, igreja. As palmas melhoram quando a gente abre a boca e diz glória a Deus. De novo, diga glória a Deus enquanto aplaude. Isso, continua glorificando. Salmo 47, verso 1 diz: aplaudi ao Senhor Deus com as mãos e cantai a Deus com voz de triunfo. Então aplaude e dá glória com voz de triunfo. Aplaude e glorifica. Isso, com voz de triunfo, não de derrotado, mas de vencedor, de vencedora. Isso, aplaude e dá glória, glória, glória. Senhor Deus, olha o teu povo te aplaudindo e te glorificando. Recebe, Senhor, o louvor da tua igreja, e não somente dos que estão aqui te aplaudindo e te glorificando, mas também aqueles que pela rádio estão exaltando o teu nome. Pai querido, onde estiver uma só pessoa te glorificando, derrame a tua bênção, derrame a tua virtude, derrame o teu poder. Pai querido, hoje o Senhor tem preparado algo especial para cada vida aqui presente, e essas pessoas querem ouvir a tua voz, querem ouvir a tua palavra. Ninguém aqui quer ouvir o homem, porque o homem não tem nada para falar. Então venha o Senhor agora e tome o lugar do pregador, tome a boca do pregador, fale através dos lábios do pregador, envie a tua palavra agora, e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Oh, coisa boa. Eu tenho certeza que você está sentindo o que eu estou sentindo. Pastor, o que você está sentindo? Eu estou sentindo uma coisa boa aqui dentro de mim, assim, no meu ventre. Uma coisa que se move, que me enche de alegria. Quem está sentindo isso? Jesus disse: os que creem em mim, rios de água viva fluirão de dentro do seu ventre. O que você está sentindo é o Espírito Santo de Deus. Então vamos aplaudir mais uma vez o Senhor, porque Ele está no nosso meio, e não apenas no nosso meio, mas dentro de nós, jorrando esse rio de água viva do nosso ventre,
saltando para a vida eterna. É muito bom isso, aplaude e dá glória. Aleluia. Graças a Deus. Podeis sentar. Então Paulo escreveu para Tito a respeito da nossa salvação, que não é obtida por nossas obras de justiça, mas pela misericórdia de Deus, a obra que Ele fez. E Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Primeiro eu quero que você saiba o que é regenerar, a lavagem da regeneração. Regenerar significa gerar de novo. Gerar de novo, isto é, regenerar algo que no passado já foi bom e perfeito, mas que perdeu a sua pureza e a sua perfeição e por isso se estragou, se degenerou. Degenerar é o contrário de regenerar. Então, quando Deus criou a humanidade, Deus criou o ser humano perfeito. Mas você conhece a história, o ser humano degenerou. Aquela pureza original foi perdida e a humanidade, os descendentes, foram degenerando. Quando uma pessoa nasce nos dias atuais, quando um bebezinho nasce, o bebezinho nasce puro, mas nasce de pessoas degeneradas. O bebezinho nasce puro, mas nasce de uma espécie que perdeu a pureza original, que se degenerou. Então esse nenezinho que nasce puro, ao começar a conviver com os pais, com a família, com os amiguinhos, com a sociedade, e à medida que vai crescendo e vivendo, vai perdendo a pureza e vai se degenerando. Quer dizer que todos nós precisamos de regeneração. Aquela pureza que nós tínhamos quando nascemos e que se corrompeu, se perdeu, nós precisamos ser regenerados, porque degenerados nós não teremos salvação nem vida. Olha só, uma mulher está esperando um filho, ela sabe que chegou a hora do parto e ela vai para o hospital. Ela leva numa sacola todas as coisas que ela sabe que vai precisar ali no hospital, inclusive já leva algumas coisas para o nenezinho que vai nascer. Leva coeiro, leva fralda, leva líquido para limpeza, algodãozinho, talquinho. E ela nunca nenhuma mãe que vai para o hospital levar o filho para dar à luz, nunca nenhuma mãe leva no hospital, entre as coisas que o filho vai precisar, eu nunca vi uma mãe levar um cinzeiro ou um isqueiro. Porque nenhuma mãe vai levar um isqueiro ou um cinzeiro no hospital, porque o nenezinho que vai nascer, ela sabe que não fuma, nasce sem o cigarro, não é? A criança não tem vício nenhum. O pai que está do lado de fora esperando a hora da criança vir ao mundo, nenhum pai leva uma garrafa de pinga, ou de champanhe, ou de uísque, e 2 copos, e fica lá esperando, a hora que meu filho nascer eu vou comemorar com ele. Nós vamos brindar o seu nascimento. Porque a criança não nasce bebendo. A criança não nasce falando palavrão. Tudo isso ela vai aprender do quê? Da convivência. A convivência com pessoas que já estão corrompidas, a convivência com pessoas que já estão degeneradas, que perderam a pureza original, vai fazer com que aqueles que chegam puros na terra também se degenerem, também percam a pureza. E todos os que perdem a pureza precisam de regeneração. Agora, no mundo é impossível que uma pessoa
se auto-regenere. Porque no mundo ela nunca vai aprender coisas que vão aumentar a sua pureza. Pelo contrário, ela vai aprender coisas que vão degenerá-la cada vez mais. Do cigarro é para a maconha, da maconha para o crack, do crack é para a cocaína, da cervejinha passa para o uísque, já passa para aquela bebida alcoólica com uma pedrinha que é para dar um embalo melhor, e a pessoa vai cada vez se degenerando mais. Quantas meninas que com 5, 6, 7 anos estão dizendo, eu vou casar virgem, querem casar puras, mas quando estão com 13, 14, 15, 16, 17 anos, menores de idade ainda, já perdem a pureza. Por causa da convivência com as amigas e por causa da convivência com outros jovens. Então, é impossível que no mundo, a pessoa, vivendo no mundo, se auto-regenere. Pelo contrário, ela vai degenerar cada vez mais. Um filho que chegava em casa todo dia, 10, 11 horas, uma filha que sempre respeitava o horário, de repente vai começar a dormir uma noite fora, 2 noites fora, vai começar a mentir para o pai, para a mãe, dizendo que estava na casa de uma amiga, e a coisa vai complicando. E a pessoa sente que está degenerando. Ela está cada vez mais corrompida, estragada. Então, regenerar significa gerar de novo, para que volte aquela pureza. Só que no mundo é impossível. Veja uma coisa, medite comigo. Um cidadão, uma cidadã transgride a lei, um roubo ou um crime, e é preso, é presa. Por que a sociedade prende esta pessoa? Porque a sociedade quer, primeiro, que ela pare de fazer mal para as outras pessoas que estão no mundo e que dentro da cadeia ela se regenere. Que a pessoa estando presa, reflita por que ela foi parar ali e se regenere. Poxa, eu preciso mudar de vida, olha, o delito que eu cometi me trouxe na cadeia. Só que a pessoa até pensa isso. Ela vai presa e pensa assim, olha onde os meus atos me conduziram. Que loucura, olha onde eu vim parar. Ela até tem vontade de se regenerar. E a sociedade quer que ela presa, quando sair da cadeia, não seja mais uma criminosa. Só que é impossível a pessoa se regenerar dentro da prisão. Por quê? Porque ainda que o governo queira fazer programas de reabilitação, dar acompanhamento, a pessoa que foi presa vai conviver com outros que praticaram delitos, que também transgrediram e que se degeneraram. E estão ali se degenerando. O que geralmente acontece é o contrário do que a sociedade esperava. A pessoa foi presa para se regenerar, voltar à vida em sociedade, ser novamente um bom cidadão, uma boa cidadã. Mas quando a pessoa sai da cadeia depois de 3, 4, 5 anos, ela sai pior. Ela faz uma universidade do crime. Conhece pessoas que se organizam para praticarem crimes aqui fora. Então, é impossível a sociedade regenerar uma pessoa com todo o desejo que a sociedade tem de regenerar. A sociedade quer muito que um viciado, dependente químico de drogas ou de álcool, deixe o vício. O governo gasta fortunas, mas é muito difícil, muito complicado, porque a pessoa se degenerou completamente e na convivência com outras pessoas, a sua degeneração vai aumentando. Por quê? Porque ela sempre está convivendo com pessoas degeneradas. Pessoas que perderam a pureza, pessoas que se corromperam. A regeneração só é possível se você andar com uma pessoa melhor do que você. Se eu conviver com esta pessoa e respeitar e admirar esta pessoa que é melhor do que eu certamente vou procurar imitá-la. Agora, se eu andar com alguém que é pior do que eu,
Essa pessoa vai ficar o tempo todo tentando fazer a minha cabeça, para que eu faça as coisas que ela está fazendo. Ela vai tentar me influenciar e me arrastar para os desejos dela. Então, eu não posso andar com uma pessoa pior do que eu. Você não pode andar com uma pessoa pior do que você. Escute bem. Você tem que andar com uma pessoa melhor do que você. Mas eu não estou falando de você achar um amigo, uma amiga, uma pessoa de grandes virtudes e qualidades que te seja um exemplo. Porque nenhum ser humano é perfeito. E sempre estará sujeito a uma queda, ceder a uma tentação. A regeneração só é possível se você andar com uma pessoa perfeita, uma pessoa que seja incorruptível, uma pessoa que sofra todas as tentações e não caia, não ceda. Você tem que andar com uma pessoa que você admire, mas admire extremamente e queira ser igual àquela pessoa. E só existe uma pessoa que é melhor do que você, e que é melhor do que todo mundo, que é melhor do que eu, e que nós podemos andar com segurança. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A regeneração só é possível se eu andar com Jesus. Se eu começar a andar com Jesus, é impossível que ele seja mau. Eu posso até ser mau, mas eu com a minha maldade não vou conseguir influenciar Jesus. Pelo contrário, ele com a sua bondade é que vai me influenciar. Então, se eu era mau, eu começo a me tornar bom, porque estou andando com ele, que é melhor do que eu, que é bom verdadeiramente. Se eu sou injusto e eu começo a andar com Jesus, a minha injustiça não vai corrompê-lo. Ele não vai ser influenciado pela minha injustiça. Pelo contrário, ele é tão justo que eu vou querer ser igual a ele. Vou começar a praticar as obras de justiça que ele pratica, porque eu estou andando com ele, que é incorruptível, que é bom, que é justo. Então, eu começo a melhorar como pessoa justa. Eu começo a progredir como pessoa justa. E nessa convivência com Jesus, a regeneração vai acontecendo na minha vida. Eu vou mudando. Eu posso até falar muitos palavrões, mas quando eu começo a andar com Jesus, puxa, Jesus não fala um palavrão. Eu posso até contar muitas piadas sujas, mas quando eu começo a andar com Jesus, ele não conta uma piada suja. Eu começo a admirar o exemplo, e eu não tenho coragem de falar um palavrão perto de Jesus, e eu não tenho coragem de contar uma piada suja para Jesus. A convivência minha com Jesus começa a me regenerar. Eu começo a sentir vergonha dos palavrões. Eu começo a sentir vergonha dos maus pensamentos, das piadas sujas. Mas eu estou andando com ele. Estou convivendo com ele. A regeneração está acontecendo porque eu estou andando com a pessoa que nunca se corrompeu, que nunca pecou, que nunca perdeu a sua pureza. Então eu começo a ser influenciado, eu começo a ser regenerado por ele. Agora, como Jesus Cristo é santo, e todo o céu continua clamando, santo, 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 e cada vez que o nome de Jesus é pronunciado lá na glória, anjos, arcanjos, querubins e serafins, criaturas se prostram diante do trono e dizem santo, santo, santo. Quando eu começo a andar com Jesus Cristo, ele me regenera de uma tal maneira que a santidade de Jesus passa para a minha vida, e eu vou me tornando santo, não porque eu sou santo, mas porque Jesus Cristo está me regenerando. Olha só, a regeneração é só Jesus Cristo que pode operar na minha vida. E quando eu começo a andar com ele, você sabe que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. De conviver com Jesus, além de você se tornar uma boa pessoa, uma pessoa justa, além de você se tornar uma pessoa santificada, você passa a ser uma pessoa poderosa, porque você vai recebendo esse poder de Jesus, você está sendo regenerado. E o primeiro poder que a pessoa recebe, no primeiro dia em que ela passa a andar com Jesus, é o poder de se tornar filho de Deus.
Veja no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, olha só, todos. Quer dizer que o injusto, o corrupto, o pecador, a pecadora, o drogado, o viciado, a viciada, a prostituta, o homossexual, a pessoa que está perdida, o traficante, estão todos estes incluídos nesse todos, mas a todos quantos o receberam, olha só, receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder. É o primeiro poder que vem sobre a pessoa. Reflexo imediato da convivência com Jesus. Da pessoa dizer, eu entrego minha vida para Jesus. Da pessoa, ainda que seja má, injusta, pecadora, ainda que ela tenha se degenerado e seja a pessoa mais degenerada do mundo. O primeiro reflexo da convivência com Jesus é que ela recebe esse poder. Vem sobre ela um poder para torná-la filho de Deus. Mas esse poder que vem sobre todos, só se realiza, só se concretiza, quando a pessoa faz o que Jesus manda. Então vamos lá, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, nós encontramos aqui o seguinte, falando da regeneração, a lavagem da regeneração. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, está escrito assim: Jesus disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Regenerar quer dizer gerar de novo. Jesus está afirmando agora que eu tenho que nascer de novo, eu tenho que ser regenerado. Quem não nascer de novo, quem não se regenerar. E como que se dá essa regeneração? Veio sobre mim o poder de me tornar filho de Deus. Eu quero nascer de novo, eu quero me regenerar, por isso que eu recebi Jesus como Salvador. Eu quero obedecê-lo, mas esse poder que veio sobre mim, que me dá a capacidade de me tornar filho de Deus, só se realiza completamente aqui, através da água. Olha o versículo 5. Estou no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Jesus disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque a pessoa tem que ser regenerada, gerada de novo, lavada para entrar no reino de Deus. Eu não posso entrar no reino de Deus estando degenerado. E eu não posso entrar no reino de Deus se não for através de Jesus Cristo. Porque ele disse, eu sou a porta, que entrar por mim salvar-se-á. Eu tenho que receber Jesus como Salvador. E tenho que nascer da água e do Espírito. Eu tenho que passar pelo batismo nas águas. Eu tenho que nascer da água e do Espírito. Eu quero me regenerar, eu quero ser gerado de novo, eu quero nascer de novo. Muito bem. Todos que recebem Jesus recebem o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas só se tornam verdadeiramente filhos de Deus se passarem pelas águas, se nascerem da água e do Espírito. Por isso que o batismo nas águas é necessário. A pessoa tem que passar pelas águas. É um ritual estabelecido por Deus. Não foi nem Jesus que estabeleceu, não. João Batista dizia para Jesus, eu não vou te batizar de jeito nenhum. O Senhor não tem pecado para lavar. O Senhor não precisa ser salvo, é o próprio Salvador. Jesus disse, deixa, João, por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. E Jesus, depois de ressuscitado, ele manteve essa ordem de Deus. Ele confirmou, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Eu tenho que fazer isso. Essa é a regeneração
pela lavagem. Volte para a carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 3, versículo 5. Vamos reler. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Essa lavagem aqui, é a lavagem da regeneração. Eu preciso passar por essa lavagem nas águas. Faz parte das regras. Eu tenho que obedecer. Se eu não fizer isso, aquele poder que veio sobre mim, que me dá a capacidade de me tornar um filho de Deus, se eu não passar pelas águas, se eu não nascer das águas e do Espírito, eu não me torno filho de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Em outras palavras, quem crer e passar pelas águas será salvo. Tem que nascer da água. É a lavagem da regeneração. Muito bem. Eu estava aqui atrás e um pastor veio falar para mim que uma mulher entrou na Paz e Vida em Perus e ela estava há 22 anos no budismo. Tinha inclusive um altar dentro de casa, servindo e dando comida e dinheiro para o Buda todos os dias, nunca deixando faltar comidinha para o Buda. Mas ela estava degenerada, porque a religião também degenera as pessoas. Amados, escutem bem uma coisa que eu vou dizer. Há um ditado aí fora, que até você já ouviu e já até repetiu, que diz que todas as religiões são caminhos que levam a Deus. Quem já ouviu isso? Levante a mão. Só que a religião, ela se diz como caminho que leva a Deus, mas os caminhos lá fora não são Deus. Todas as religiões são caminhos que levam a Deus, mas aqueles caminhos não são Deus. Só existe um caminho que é Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qualquer outro caminho leva à morte, à degeneração. A religião também degenera. A pessoa está numa religião acreditando que vai chegar em Deus, e ela ficou 22 anos naquela religião. Até que um dia, não sei como, entrou na Paz e Vida de Perus. Ela está aqui, essa mulher que eu estou falando? Não estou vendo. Tem muita gente aqui dentro. Cadê? Fica de pé. Cadê? É a senhora? 22 anos no budismo? Ela falou: eu fiquei 22 anos lá. Mas o primeiro dia que eu entrei na Paz e Vida, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Ela sentiu o poder para se tornar filha de Deus. Isso que ela não sabia explicar. E hoje ela está aí para se batizar. Ô, glória! Religião também degenera. Jesus Cristo é o único que regenera, mas tem que ser através do que ele falou. Agora, o versículo que nós lemos aqui, amados, voltando para Tito 3,5, Deus, pela sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação. Regeneração, você já sabe o que é. Tinha perdido a pureza original, e pela convivência com alguém que é melhor do que você, que é Jesus, a tua vida já foi regenerada. Você vai tomar posse dessa regeneração, vai nascer de novo, descendo as águas do batismo. E essa renovação, amados, ela vem também pela convivência com Jesus, só que agora é uma convivência mais íntima. A partir do momento que você é regenerada por Cristo, que você nasce de novo, nasce da água e do Espírito, você vai começar a ter uma convivência com Jesus que é simplesmente absurda aos olhos do mundo, mas que é ela que te promove a renovação agora.
E é uma convivência diária. Quero que você veja a primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Acharam? Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai. Puxa, somos salvos pela sua misericórdia e é pela sua caridade. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, Pai Celestial. Veja quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. A convivência com Jesus, nessa renovação de quem já foi regenerado, de quem já foi gerado de novo, vai fazendo a pessoa ficar semelhante a Jesus. Vai ficando cada vez mais parecida com Jesus Cristo. Versículo 3. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A minha convivência com Jesus, que é puro, me mantém puro. Se eu deixo de conviver com Jesus, eu vou perder essa pureza. Eu preciso ser renovado. Eu preciso permanecer puro, porque Ele é puro. Então vou conviver com Ele. Por isso que a pessoa não pode desviar. Versículo 4. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Você continua convivendo com Jesus, você vai passar pelas águas agora, vai nascer da água e do Espírito, e vai continuar convivendo com Jesus. Aí vem a renovação pelo Espírito Santo. Só que pode acontecer que num determinado momento você se mancha, se suja, ou deixa alguém lá fora por uma fração de segundo te corromper. Mas você não deixou de andar com Jesus Cristo. Você se apresenta diante de Jesus Cristo. Ele é puro. Ele olha para você, você olha para Jesus. Aí você percebe que você já não está tão igual a Ele. Aí você chora na frente de Jesus. Você lamenta: Jesus, olha só, eu deixei de vigiar por um segundo e eu me sujei, caí na lama, caí na poça. Olha só, Senhor, estou todo enlameado, todo embarreado. E você chora diante dele. Mas se você está com Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Ele te renova no dia a dia. No dia a dia você vai sendo renovado com Jesus. Quero ler outra referência com você. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Vamos aprender sobre a renovação também. É a continuidade, amados. A renovação é a continuidade da nossa vida cristã. É o dia a dia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Quer dizer que não adianta hoje você ser regenerado, passar pelo batismo nas águas, se lavar, sair daqui limpo e volta para o mundo e não anda mais com Jesus Cristo. A tua renovação depende da convivência diária com Jesus. A pessoa não pode se desviar. Ela não pode deixar de andar com Cristo, porque Cristo é a única pessoa que pode renová-la a cada dia. Agora, essa renovação, amados, envolve inclusive, nesse dia a dia, você se alimentar de Cristo. Porque não é só simplesmente a companhia de Jesus. Jesus Cristo tem que fazer parte da tua carne e do teu sangue. Por isso eu quero ler com você Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Está escrito assim: Jesus, pois, lhes disse: diga, é para mim. Diga bem alto: é para mim. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. A convivência agora vai
implicar, inclusive, em você se alimentar da carne e do sangue de Cristo. Por isso que tem a Santa Ceia. A pessoa que foi regenerada pela lavagem da regeneração, pelo batismo nas águas, ela vai continuar convivendo com Jesus no dia a dia, que vai renová-la todos os dias. E esta pessoa só vai preservar a vida na convivência com Jesus, inclusive se alimentando da carne e do sangue de Cristo. Se a pessoa se desvia, se ela se afasta da igreja, se ela deixa de tomar Santa Ceia, ela vai perder tudo o que fez. Porque ela depende da convivência com Jesus, ela tem que tomar a Santa Ceia, tem que se alimentar de Cristo. Continuando a leitura, eu estou em João capítulo 6, eu vou ler agora o versículo 54. Diz assim, Jesus falando: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A carne de Jesus não está corrompida, o sangue de Jesus não está corrompido. Ele é puro, e ele tem vida, a vida eterna. Por isso que ele falou: quem de mim se alimenta viverá para sempre. Continuando aqui, versículo 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Amém, igreja? Muito bem, é isso daí. Pode parecer redundante para você o que você vai ouvir agora, pode ser repetitivo, mas a renovação que Paulo escreveu aqui para Tito, renovar justamente o que está novo. Não se trata de pegar algo que está apodrecido ou degenerado ou corrompido e fazer agora ficar novo de novo. Uma pessoa degenerada, ela tem que ser regenerada. E a pessoa, depois de regenerada, ela nasceu de novo. A renovação é renovar aquilo que é novo. Essa é a renovação. Eu quero ler com você, para a gente terminar, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Olha só. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Você se reveste do novo e você é renovado a cada dia, através da convivência diária com Jesus e através dessa participação na sua carne e no seu sangue. Hoje vai se dar a sua regeneração. Sabe o que vai acontecer? Quando você descer aquelas águas, quando você descer para esta lavagem, vai ser a lavagem da regeneração. Quando você estiver dentro daquelas águas, e quando nós te submergirmos completamente, e quando você for mergulhado ou mergulhada nas águas e estiver lá dentro, você não estará percebendo nada, mas algo poderoso estará acontecendo com você. Aquele poder que você tinha à sua disposição para se tornar filho de Deus, aquele poder vai se materializar na tua vida. Você vai descer as águas como criatura, mas vai sair como filho de Deus, lavado, renovado, regenerado pelo sacrifício, pela obra de Jesus Cristo. Você vai sair dali regenerado. Aí é só continuar novo, tá bom? Imagina o seguinte, você compra um carro zerinho numa concessionária. Aí você anda com esse carro para baixo e para cima. Sua mulher diz para você: marido, já tem 20 dias que você está andando com esse carro, você não deu uma lavada nele ainda? Ah, para quê? Ah, precisa lavar o carro. Carro novinho, mulher. Carro novinho, não precisa não. Aí você fica 1 ano rodando com o carro sem dar uma lavada nele. Poxa, o carro só tem 1 ano, mas você olha para ele e parece um carro de 10 anos atrás. É ou não é? Como é que você compra um carro novo e continua mantendo ele com aspecto de novo? Lavando, encerando, levando para as revisões, fazendo a troca, não é? Do óleo, das peças.
mantendo uma revisão ali, acompanhando direitinho. É mais ou menos assim. Hoje você vai ser regenerado. Você pode ter 90 anos de idade. Vai sair dali regenerado, regenerada. Vai sair dali uma nova pessoa. Vai nascer da água e do Espírito. Vai nascer de novo. Aí você precisa continuar novo. Você continua novo, é a renovação. A renovação exige cuidados. Tenho que ir para a igreja. Tenho que estar na casa do Senhor. Tenho que orar. Tenho que ler a Bíblia, tenho que participar do jejum, tenho que participar da vigília, tenho que buscar o Espírito Santo de Deus, tenho que receber os dons do Espírito Santo, eu tenho que continuar firme com Jesus, tenho que tomar a Santa Ceia. Compreendeu isso? É isso que te conserva novo, é a tua renovação. Olha para mim, que brotinho que eu estou. Já tem 26 anos que eu passei pelas águas. Estou ou não estou conservado? E eu vou ser que nem Moisés, com 120 anos de idade, eu vou estar subindo no Monte Sinai. É isso aí, vou subir no Monte Sinai. Não vai ter jeito de eu morrer, não. Deus vai ter que me levar vivo para o céu. Porque é garantia do Senhor Jesus para mim e para você. Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não morrerá, mas passou da morte para a vida. Nunca mais você morrerá. Você vai ter que ser levado vivo para a glória. Se você permanecer com Jesus, você vai continuar novo. Se afaste de Jesus e você vai morrer cedo. É verdade. Por isso eu pergunto agora aqui na igreja. Pergunto diante de Deus. Quantos aqui sentem a necessidade da regeneração, a necessidade de nascer de novo, de começar de novo? Quantos aqui querem ser regenerados, passar pelo batismo nas águas? Levantem as mãos agora para o céu. Glória a Deus. Ainda bem que é todo mundo. Ainda bem. Então coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, neste momento, eu compreendi a obra de regeneração que vai acontecer na minha vida. Segundo a tua misericórdia e a tua caridade, segundo a tua palavra, eu vou passar pela lavagem da regeneração. Eu vou nascer de novo da água e do Espírito. E eu devo isto ao meu Salvador, Jesus Cristo. Por isso, meu Pai, eu te agradeço por esse privilégio. A partir do momento que eu passar pelas águas, aquele poder que estava à minha disposição vai agora se materializar na minha vida, e verdadeiramente eu vou me tornar filho de Deus. Eu vou me tornar uma criatura do céu. Meu Pai bendito, a partir desta lavagem da regeneração, eu serei uma nova pessoa. Eu creio que o Senhor enviou o teu Filho Jesus aqui na terra, e que ele viveu uma vida santa, pura, sem pecado, justamente para me purificar. E eu creio que ele morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue para lavar os meus pecados e as minhas iniquidades. E eu creio, meu Deus, que ele foi sepultado, mas nem a morte e nem o inferno puderam retê-lo. No terceiro dia, ele ressuscitou pelo teu poder. Esse mesmo poder que me torna teu filho. Meu Deus da glória, eu creio na vida eterna. E eu quero continuar andando com Jesus, convivendo com Jesus, me alimentando da sua carne e do seu sangue, e aguardando o dia glorioso em que o Senhor Jesus mandará tocar as trombetas
nos 4 cantos da terra, e o meu corpo será transformado à semelhança do corpo do Senhor Jesus. Meu Deus da glória, esta é a minha fé, segundo a tua palavra, e eu cumpro agora a tua justiça, para a glória do teu nome. Assim seja feito. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Parabéns pela tua decisão. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor Zua Ribi Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.